Fala pessoal, começando aqui mais um quadro nosso do Rastreador de Tendências, onde eu compartilho um pouco com vocês de uma estratégia fechada e exclusiva apenas para clientes aqui da Capitalizo, abordando aí o tema dessa estratégia que é visando o médio prazo. Então, como fazer para conseguir conduzir uma operação no médio prazo, administrar uma posição e conseguir extrair a maior parte da tendência que o ativo, que o mercado tem para nos entregar, beleza? Então, se você ainda aí não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo, deixa aí o seu joinha, que é a maneira que você consegue ajudar o nosso canal aqui desse lado e também o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas, beleza? Lembrando que no nosso site do capitalismo.com.br tá rolando aí um cupom, tá, pessoal, de até 60% de desconto, ou seja, mais de metade do preço aí de desconto, tanto no pagamento à vista quanto no pagamento em cartão também. Então é possível conferir já direto os nossos planos lá no nosso site. E lembrando que temos agora um trabalho específico, né, especializado de consultoria, tá, pessoal? Que também é possível consultar aqui direto no nosso site, tá? Então, o nosso diretor aí, Thiago, que está à frente desse novo, dessa nova opção, para você conseguir determinar qual é o seu perfil de investidor, ter ali uma análise mais específica do seu portfólio, saber como trabalhar, como administrar, como fazer esse manejo ali, um serviço mais especializado para você. E vocês encontram isso tudo lá no nosso site direitinho, número para contato, todas as informações aqui possíveis, ok, pessoal? Dito isso, já vamos direto para o gráfico, tá? Lembrando que essa é uma estratégia que ela funciona para o médio prazo, tá? Já vem performando bem aí desde 2017. É uma carteira composta com até 8 ativos, então a intenção é ter menos rotatividade e mais a questão de administrar as posições ali visando o médio prazo, né? Então as operações tendem em média a percorrer aí por 6 a 9 meses, às vezes um ano, às vezes 3 meses, mas na média aí de 6 a 9 meses, ok? Então, qual é o processo que a gente gosta de analisar para identificar essas melhores posições, né? Ou seja, iniciar uma operação? Lembrando que toda nova entrada ou redução, finalização, ou seja, encerramento de posição é enviado ali em tempo real e é uma estratégia que com apenas 10 minutos por dia ou olhando ali uma vez na semana você já consegue ali administrar e conseguir acompanhar bem esse modelo operacional, principalmente para quem não tem tempo ali para ficar a todo momento na tempo da tela, é uma ótima estratégia e que entregam grandes movimentos, tá? Então os ganhos aí ficam em média de 50 a 70% e quando a gente encerra as posições, ficam ali o stop na faixa de 10 a 15%, lembrando que são operações que não têm stop pré-definidos, nem saída parcial, então é feito o acompanhamento diário, todos os dias, feito o acompanhamento desses ativos que estão compostos na nossa carteira, mesmo a estratégia sendo de médio prazo, o acompanhamento, o gerenciamento, né, a administração dessa posição, ela é feita ali no dia a dia, ok? Então, o ativo que eu trouxe hoje é um ativo que eu já trouxe acho que 4 semanas atrás, mas que ainda segue interessante, que é local web. Tá? Então, a gente percebe que é um ativo que está em uma zona de fundo, né? Tem uma zona de suporte, né, de fundo nessa região. Outra zona a gente consegue visualizar nessa região também, deixando aqui um fundo antes de fazer o movimento aqui direcional para cima. E agora está nessa mesma região, ou seja, é um ativo que entendemos estar numa zona aqui interessante, tecnicamente rompendo um canalzinho de baixa, que pode gerar a expectativa de uma movimentação aqui de alta. Tá? Se a gente pega para olhar aqui os dois últimos movimentos que o ativo trabalhou após fazer a formação de um fundo ascendente nessa zona aqui de suporte na faixa aqui, né? Entre 5,50 aos R$ 4, ele conseguiu entregar um movimento direcional, assim como a gente viu aqui nessa oportunidade. Aqui para trás também tá fazendo aí uma boa movimentação e entregando uma boa relação de risco-retorno. Novamente o ativo está nesse processo aqui de formação de fundo ascendente, rompendo um canalzinho de baixo que gera expectativa que possa entregar uma movimentação de alta, tá? E a gente pode trabalhar com base de alvos, né? Na região aqui do 7,80, considerando um retorno para o nível de topo principal antes dessa movimentação forte de queda, né? Que foi essa região aqui, olha. Bem visto, então pode trabalhar em pensar em fazer pelo menos uma saída parcial nessa região. Zona de resistência do topo principal aqui, olha. Como aí, quem sabe, um alvo final, ou pelo menos ali o acompanhamento mais de perto, caso o ativo venha se aproximar daquele nível de resistência. Lembrando que, por se tratar de operações de médio prazo, tem que entender que às vezes quando acontece correções de curto prazo, não é hora de encerrar a posição, por isso que é feito esse acompanhamento diário, essa administração e todos os pontos são atualizados
conforme o contexto gráfico. Lembrando que as operações que já estão em andamento podem ser reencaminhadas para quem não conseguiu entrar, pode ser feita a adição de lotes se a gente entender que o ativo formou um novo ponto de entrada já dentro da tendência. Então, o importante nessa estratégia é conseguir manejar um ponto de entrada adequado, em pontos de regiões que entendemos ser ali geração de uma relação de risco-retorno favorável para a gente conseguir administrar e conduzir essa operação no médio prazo, quando o mercado entrega uma tendência de médio prazo, tá? Então, local web está interessante, zona de suporte aqui, se eu tirar o zoom, a gente vai ver que anteriormente ela também já testou essa mesma região, né, olha. Então, ou seja, está em uma zona de suporte bem importante, podendo aí, quem sabe, retornar lá para o nível seu de resistência aqui nessa região, onde a gente vê bastante testes. Nessa ocasião, aqui também, olha, aqui servindo como resistência. Então, próximo desse nível de resistência, eu vou pensar em pelo menos fazer uma saída parcial ou encerrar minha posição, se for o caso. Depende muito da onde foi o ponto de entrada também. Ou seja, as melhores oportunidades que ocorreram aqui, olha, foram na onde? Nessa ocasião, e agora novamente o preço está nessa região de novo. Então, considerando aqui o movimento passado, próximo de uma zona de suporte importante, a gente viu volta de fluxo comprador, o interesse comprador nessa região, a gente entende que o local web nessa zona aqui dos R$6 pode ser aí uma boa oportunidade de médio prazo, tá? Se a gente considerar o upside entre o preço de rompimento do canal de baixa até o primeiro nível que a gente entende ser de dificuldade, já dá um upside de 30%. Ou seja, 2 para 1 a média das operações quando dão erradas, né? Lembra que eu comentei que é entre 10% a 15% quando a gente faz o encerramento de alguma posição. E o upside até o primeiro nível de dificuldade, onde entendemos aqui vale a pena pelo menos fazer uma saída parcial para tirar o risco dessa operação, né? Que funciona mais ou menos como... Mais ou menos não, né? Funciona como gerenciamento de risco. Parte do gerenciamento de risco. E aí até o nível de resistência principal lá em cima, 86%. Tá, pessoal? Então é um upside aí bem interessante, próximo de uma zona de suporte, que pode entregar bons aí resultados no médio prazo, se souber administrar essa posição e conseguir conduzir e entender até onde essa tendência de alta permanece, caso ela volte a acontecer, porque o ativo ainda não está numa tendência de alta, então vale ressaltar isso também, mas como é feito esse processo, tá? Então o que a gente traz aqui nesses vídeos de quinta-feira é mostrar um pouco do mapeamento e os pontos ali que a gente acha interessante, que são zonas de suporte. Quanto mais testes numa mesma região e quanto mais antiga ela for, mais importante ela é. O rompimento de canal de baixa, rompimento de LTB de longo prazo. Então tudo isso faz parte do processo para montar, para iniciar uma posição e também para encerrar uma posição, que é quando ele quebra esses mesmos contextos, só que ao contrário, ou seja, quando ele rompe um suporte importante, que ele quebra essa estrutura de alta no médio prazo e não apenas fazendo uma correção. Beleza? Então, espero poder ter ajudado vocês com mais esse conteúdo e até a próxima.